Senhora presidente, demais parlamentares, público presente, os diversos amigos, alguns que voltam a essa casa, Cássia Rosati, Marcos Lopes, Santa Fé e os demais amigos, a comissão de mães, pais e atletas que se fazem presente na nossa casa aqui fazendo um protesto em relação às condições do centro esportivo e outros temas do esporte em nossa cidade. Bem-vindos e uma boa noite. Eu estava aqui pensando que a gente vai entrar agora num momento bem decisivo aí, né, nos próximos 2 meses. Nacionalmente, o Brasil vai dar início ao seu processo eleitoral e localmente nós iremos julgar o prefeito municipal em uma comissão processante. Então, o ambiente político local, que já estará altamente denso e até conflitivo em alguma medida, ele vai ser alimentado também por essa esfera das eleições nacionais. Acho que todo mundo está acompanhando. Na quinta-feira se inicia, efetivamente, o processo eleitoral. O processo eleitoral será conduzido pela nova ministra-presidente do TSE, a ministra Rosa Weber. Não sabemos ainda qual que vai ser a postura dela, mas tem uma mudança aí no comando do TSE, uma mulher assumindo. Um ambiente político altamente contaminado por gente com muito ódio, nas ruas, nas igrejas, nos botecos, nos salões de beleza. Tem gente que está muito doida, As pessoas estão quase se pegando. E um pouco disso a gente vê também expresso nos próprios candidatos, alguns deles com uma qualidade bastante contestável. A gente viu aí no debate da Band, nos debates que estão acontecendo, nos pronunciamentos que esses candidatos fazem sobre coisas que para mim já estavam consolidadas, direitos das pessoas, coisas que já, enfim, a humanidade avançou, do ponto de vista do que é o direito da mulher, do que é o direito das pessoas com deficiência, o que cada um pode falar, não pode falar, qual que é o papel das Forças Armadas na democracia. Então, a gente vê gente defendendo a intervenção de Forças Armadas no processo democrático para dar um golpe militar. Ou seja, tem gente que está usando a democracia para fazer barbaridades, para tumultuar, para jogar uma pessoa contra a outra, para estimular o ódio e tal. E eu acho isso muito preocupante. Estou vendo aí um movimento de pessoas saindo do Brasil, tem vários amigos que foram para a Europa, muitos para Portugal, que em Vinhedo mesmo a gente está vendo isso. Vou abandonar o Brasil. Bom, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a gente tem que intervir no nosso processo eleitoral, encarar de frente, inclusive esses problemas que nós estamos convivendo aí, de uma democracia totalmente fragilizada, instituições fragilizadas e candidatos que se aproveitam dessa fragilidade para estimular o que existe de pior na humanidade, Ou seja, jogar pessoas para odiar as outras por conta de várias questões. Eu acho que isso é muito perigoso, Nós vimos aqui no Brasil o que já aconteceu no passado, o mundo já conviveu com coisas que começaram assim também, As pessoas não gostam que a gente cite o processo alemão, mas eu poderia citar o processo russo com Stalin, qualquer outro, ditaduras de esquerda e de direita, não importa. Mas o processo alemão ele é muito interessante, porque o Hitler usou a democracia e estimulou o que existe de pior nas pessoas para falar que existe um setor social que era culpado. E aí começou a perseguir, começou a prender, começou a bater, depois ele começou a enforcar, matar, colocar na câmara de gás, etc. O vereador é alarmista, não tem nada parecido no Brasil e tal. Bom, a democracia e os direitos, eles são conquistas, eles não brotam no repolho e não são dados, eles não estão para sempre dados, a gente tem que defendê-los.
E eu acho que o processo eleitoral é para defender. Então, dito isso, eu acho que a gente tem que ficar atento para esse processo que se inicia na quinta-feira, 1 mês e meio de debate, iremos para as urnas votar, né? E votar é um ato que não encerra a participação da população na política. Muito pelo contrário, para mim começa, né? As pessoas têm que participar ativamente da vida do seu país e da sua cidade. E eu coloco, sim, e chamo a atenção da população também para que assumam as rédeas do processo, né? Não dá para colocar só culpa nos políticos. Eu dialogo o dia inteiro, às vezes no WhatsApp, pessoalmente, onde eu estou, para falando com as pessoas. Precisa participar, precisa intervir, precisa, enfim, controlar o poder público para que diversas coisas não aconteçam, no Brasil e aqui em Vinhedo. Então, eu falei publicamente, falei pessoalmente para o prefeito, hoje ele esteve aqui na Câmara para receber, muito brevemente, muito sinteticamente, repetir isso, né, que o que a gente vive, eu sei que não é responsabilidade total dele, é fruto de um processo de desgaste, né, mas de um grupo que ele fez parte, que ele contribuiu. Então, do mesmo jeito que eu reconheço isso, discordo também do que ele falou na Rádio CBN hoje, né? A boa parte, muita gente em Vinhedo ouve a Rádio CBN, e o prefeito falou que não tem nada, está tudo bem, a cidade está andando, está sendo perseguido, tem 3 CPIs e tem uma comissão processante. Esse processo, gente, isso não existe, né? Essa cidade que o prefeito falou hoje na Rádio CBN, não sei, pode ser qualquer outra do Brasil, mas não é Vinhedo, né? Vinhedo está num processo crítico, grave, de contestação do governo municipal, que pode, inclusive, cair, né, porque efetivamente é uma comissão processante, é uma coisa séria. Não acho que é uma boa linha confrontar e ridicularizar a Câmara. Eu acho que o prefeito tinha que ver o que é possível fazer, né, de medidas. As medidas são anunciadas o tempo todo, sugestões são anunciadas o tempo todo, e há uma letargia do prefeito. O prefeito está olhando, eu brinquei esses dias, mas parece o Nero, quando Roma queimava. O Nero Roma queimava e ele tocava um violino, né? E o prefeito parece que está tocando violino. E Vinhedo não está queimando, mas está numa situação muito delicada. Ele não pode ficar olhando para isso como se nada tivesse acontecendo, né? Falei para ele hoje de novo, pessoalmente. Bom, a coisa é complicada, inclusive, do ponto de vista de processos que tem pessoas que são réus aí, né? Esses dias saiu novas decisões sobre a merenda escolar, e eu falo aqui publicamente porque as pessoas perguntam, e a merenda, o que aconteceu? A merenda estava na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no Ministério Público Federal e Estadual, mas todos esses processos foram enviados para a Justiça, e no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, o governo de Vinhedo perdeu tudo, e recorreu agora recentemente e perdeu novos processos, né? O que estava na Justiça Estadual foi deslocado para a Justiça Federal. Existem processos em primeira instância e processos em segunda instância. Processos cíveis e processos criminais. Todo mundo sabe, nesse país, o que acontece quando tem uma decisão em segunda instância criminal. Certo? Há um ex-presidente preso nesse momento, porque houve um processo criminal julgado em segunda instância. Existem processos criminais e cíveis na primeira e na segunda esfera da justiça, né? Então, vejam que a situação da cidade não é simples, né? E a gente espera respostas concretas em relação a isso. Vejam, até para essa coisa de combater esse discurso da vitimização de que não tem nada na cidade e que existe um processo de perseguição da maioria da Câmara de Vereadores, que eu não concordo, né? Inclusive, a gente já poderia ter entrado com várias outras coisas aqui, de CPI, de outras coisas, e não foi feito, né? Porque eu achava que, inclusive, poderia utilizar de outros meios, de outros instrumentos, e as CPIs aprovadas na Câmara são todas a partir de denúncias muito bem fundamentadas. O processo relativo ao desvio de asfalto, areia, cimento, gente, eu já falei, volto a dizer, falta saber
quem são as pessoas, as responsabilidades. O fato está lá, né? Fazendo uma metáfora, está lá, tem uma arma, tem um cara morto no chão, está tudo ali. Ah, então não está em discussão se o cara morreu. A questão minha aqui é, quem fez aquele negócio lá na Secretaria de Serviços Municipais? Como fez, o quanto fez, se isso foi por... Enfim, é outra questão. O que aconteceu, está tudo documentado, né? Tudo documentado. Então, as CPIs abertas na casa são por conta de coisas absolutamente bem documentadas. E a gente aprovou hoje, por exemplo, e aí a totalidade dos vereadores, 9 projetos de convênios. Não sei se a população que nos acompanha prestou atenção nisso. Nós aprovamos 9 projetos de convênio de dinheiro que está chegando para a cidade. Então, o Vinhedo cresceu aí nos últimos 2 anos em recursos, é preciso sempre lembrar disso, e está entrando dinheiro, né? Até porque muitas vezes não entra por causa de perda de projetos, de coisas de emenda que são mal feitas, etc. Mas nós aprovamos aqui hoje, o vereador Rubens acaba de fazer as contas, 5 para a saúde, 2 para recapeamento asfáltico e 1 para academias públicas. Dinheiro que está vindo para Vinhedo, boa parte é fundo perdido. Então, o problema do município de Vinhedo não é falta de recursos. O problema do município de Vinhedo é um problema de gestão, de liderança política, de pulso firme, né? Coisa que falta na nossa cidade. E, repito, tenho falado isso nas reuniões da oposição e tenho falado isso abertamente para pessoas do governo, né? E é preciso, portanto, acordar para a vida, né? Porque senão a coisa vai se complicar. Termino falando sobre a questão do centro esportivo e do problema dos nossos atletas. Aproveito até a presença do secretário de esportes. Talvez valeria a pena, não sei se a comissão tem conversado com o secretário, mas talvez aproveitar até a presença dele para colocar um pouco essa questão. Nós tivemos a reunião há pouco, né, na sala de reuniões da Câmara. Acho que a maior parte dos vereadores estavam presentes, a maior parte estava presente. E essa comissão que trouxe aí a reclamação de diversos pais, o Val, tem reclamado 2 questões basicamente, né? Uma é a estrutura dos equipamentos de esporte, né? A questão da melhoria que tem que ser feita, conserto de um lugar, está faltando algumas coisas que são importantes. E, notadamente, o problema do centro esportivo, que a goteira e tal, que está impedindo o pessoal de... enfim, praticar com tranquilidade as atividades esportivas. E a outra, não menos importante, diz respeito aos atletas que vão representar o município de Vinhedo em torneios importantes e que têm dificuldades, porque muitas vezes são famílias que não têm condição, então eles pleiteiam uma ajuda melhor, né, no sentido de ter condição de se deslocar, de ter uma inscrição. Não, a gente até dialogou, não são todos os convênios, não são todos as atividades que acontecem na nossa região, não são todas, né, mas aquelas que são centrais. A gente até conversou de montar uma lista daquelas que os pais, mães julgam que sejam as mais importantes. E, inclusive, além dos pais, mães, tinham também atletas que falaram, olha, realmente eu estou com dificuldade, né, de torneios importantes, a gente tem trazido medalhas para a cidade, mas a gente não consegue contrapartidas. E eu acho que nem são questões muito caras, assim, né, eu não tenho os valores aqui, mas não me parece algo, assim, gritante. Nós vamos debater o orçamento da cidade agora no 2º semestre, e a gente espera que, no orçamento enviado para a Câmara, o governo já consiga compatibilizar as receitas, já prevendo, né, para o próximo período, o pagamento, o financiamento desses nossos atletas nas importantes atividades que eles participam, representando o nosso município e trazendo conquistas, medalhas, que muitos nos orgulham. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.